Bom, eu não podia deixar de me pronunciar em relação ao filme do Elvis, até pelo histórico todo da minha vida. Eu sempre disse que eu sempre tive uma ligação muito profunda, não necessariamente de fã, mas eu sempre tive uma ligação muito profunda com o Elvis. E eu protelei um pouco, né? Eu escrevi muito, quase todos os vídeos de crítica que você vê por aí tem comentário meu. Porque eu sentia que eu tinha muito o que falar. Mas nunca pensei em falar assim. E sobre o filme. Bom, eu posso começar dizendo que eu comecei a gostar de Elvis em 83. Eu tinha 9 para 10 anos. É curioso até que eu sempre faço um paralelo, né? Com a idade que a Lisa estava perdendo ele, eu estava ganhando ele, né? E ele sempre foi meio que uma projeção paterna, né? Quem conhece minha família sabe que realmente o meu pai e a história de vida da gente... Então, assim, eu não tô muito por dentro... Claro, sei bastante coisa da parte técnica, né? Da história, não necessariamente detalhes de gravação, essas coisas todas, que eu sempre achei um saco. Eu sempre me senti muito frustrada pelo fato de nunca ter sido feito nada que fizesse jus ao Elvis. Vários filmes foram e vieram, né? Mas sempre uma coisa meio com... Sempre coisas muito simplórias, sempre coisas muito caricatas. E uma coisa que sempre me incomodou muito ao longo desse tempo é perceber a vastidão do material que o Elvis produziu ao longo de tantos anos, que até não foram muitos, foram só 20 anos de carreira, 21 anos, né? Foi metade, né? 21, 42, né? Ele durante 21 anos, ele foi uma pessoa, e como no filme diz, de 21 anos para frente até os 42, o homem foi sacrificado e o Deus nasceu. Eu não digo Deus, mas é como se uma força da natureza incorporasse nele e ele deixou de ser ele mesmo. Ele deixou de ser o filho da Gladys e passou a ser o filho do mundo, né? E nossa, eu vi tanto filme, eu vi tanta coisa, eu vi tanto... E sempre essas coisinhas medíocres, essas coisinhas, né? Que sempre faltava alguma coisa. Confesso que quando eu fui ver... E caramba, sempre é aquela coisa... aliás, era isso que eu ia falar. Pense em Elvis, Hound Dog, Jailhouse Rock, Suspicious Mind, It's Now Never aqui no Brasil, Kiss Me Quick aqui no Brasil, e My Way, Bridge Over Troubled Water. A grande maioria. Ah, e Little Less Conversation, que foi o começo dessa justiça que ele precisava receber, né? Essa modernização que cabe nele, né? Mas enfim... Isso sempre me incomodou, porque eu falei assim, meu Deus do céu, o Elvis tem tanta coisa boa, tanta coisa off-topic, sabe? Tanta coisa... Eu costumo dizer, ele cantou algumas músicas dos Beatles, e todas elas eu gosto com ele, mas eu prefiro o original com os Beatles, porque é uma têmpera diferente. Com exceção de, pasmem, Lady Madonna. Lady Madonna deixou de ser uma música do Paul McCartney. O Elvis não gravou ela oficialmente, era uma jamming, uma jam session, sei lá o que, um ensaio. E aquela música encaixou tão bem pra ele, que pra mim Lady Madonna não é mais do Elvis. Deixou de ser, quer dizer, desculpa, não é mais dos Beatles. Agora é do Elvis, né? E assim ele fez com várias músicas, né? Uma coisa que eu achei muito legal desse filme é que ele pensou músicas... I got a feeling in my body. Uma música, um gospel, um spiritual, sei lá, perdido, do meio da década de 70, que a gravação original é até meio... É muito legal a música, mas a gravação é num daqueles discos que já estão, assim, que é pra fã mesmo, sabe? Meu Deus, eles transformaram a música num negócio. Que puta que pariu. Que
foda, que massa. Que mais? Edge of Reality. Caramba! Sabe, é uma música super legal. Aliás, do filme Live a Little, Love a Little, que muita gente diz que é um dos piores, e pra mim é um dos despretensiosos dele, pra mim é o melhor filme dele, que vem Edge of Reality, Little Less Conversation, Almost in Love. Meu Deus, público brasileiro. Foi o Luiz Bonfá que fez essa música pra ele. É uma bossa nova mesmo, maravilhosa, que o Elvis canta maravilhosamente. E a gente não sabe disso, isso, né? Bom, mas o que aparece no filme. Cara, meu Deus, o cara pensou umas músicas e colocou em lugares assim, misturada com... Colocar a versão original de Hound Dog, que eu... Que foi, princesa? Minha gata de atenção. Que foi, titica? E o quê? Princesa, cadê você? Sabe, Trouble, apesar dela estar 2 anos antes do que ela realmente apareceu, né? Crowfish, misturaram Crowfish com uma coisa... Quer dizer, pensaram o que não é óbvio e que é o que eu sempre esperei. Então, assim, eu vou dizer, o filme pra mim é maravilhoso. Eu não ia assistir, porque quando eu vi o trailer eu fiquei irritadíssima com o Austin Butler. Eu olhei pra cara dele e falei assim, meu, nada a ver. Esse cara, nada a ver. Ele parece uma mistura de George Bush com o John Travolta, bochechudo, com os olhão. Tem cara de moleque. Cara, não. Eu não vou ver esse filme, porque eu tô de saco cheio de ver tentarem fazer filme sobre o Elvis e nunca dá em nada, né? E aí eu, de última hora, fui na pré-estreia e falei assim, não tô fazendo nada mesmo, vou. Pronto, é aqui do lado, eu vou andando e se eu não gostar, eu saio no meio do filme, né? Puta que pariu, o que é aquilo? O que é aquele cara? Meu Deus do céu, o que é aquilo? O rosto dele, da metade pra frente, encaixa com o corpo. Porque o corpo, desde o começo, e nisso eu acho que ele pegou a essência do que era o Elvis, a expressão corporal dele é tudo pro Elvis. E pro Austin Butler também. Ele encarnou o Elvis. Tinha horas ali que eu... Sabe? Eu falei assim, meu Deus, como é que ele conseguiu isso? E eu sou chata pra cacete, né? Eu detesto cover. Eu não gosto de nada desses pieguismos que estão em volta dele. E eles conseguiram fazer uma... Eu ouvi dizer que o Baz Luhrmann, ele disse que ele queria capturar a essência da grandiosidade dos shows para trazer para as pessoas hoje a sensação e o privilégio de ter visto um show ao vivo, né? Porque todo mundo que via dizia que o cara era foda, mesmo em 76, comecinho de 77, assim, era um negócio, né? Cara, o cara conseguiu. Eu chorava, principalmente a minha fase preferida é a década de 70. Oh, meu Deus, como é que eles fizeram isso? E tem algumas coisas, por exemplo, nos anos 70, que na miscelânea, não a parte final, que realmente tinham, a montagem é feita com uma parte de imagens do Elvis, né? Mas assim, principalmente 72, que eu acho que é 72, né? Porque o filme não prima muito pela cronologia certinha, né? Mas assim, quando eles tentam reproduzir aquela vibe do On Tour, né? Daquele filme que ganhou o Emmy, acho que em 72, que mostra as turnês do Elvis na década de 70, tinha trechos ali que era o Elvis. Era mesmo. Não era... coisa que eu mais vi na vida foi o On Tour. Então eu reconheço quando é o On Tour. Ou pelo menos me enganou bem se não for. Quando você via assim, perdido no meio das imagens, você viu um pop dele, assim, que você dava aquele negócio. Sabe, a sensação que eu tive quando eu vi o filme
É... Meu Deus, que saudade de você, meu Deus do céu, é você que tá aí. É você que tá aí. Enfim, eu só consigo passar sensações. E todas elas. Eu vi várias falhas, não sei se vou falar disso, mas enfim. Vi várias falhazinhas do filme, até na decisão de tudo. Mas você esquecia tudo na hora que o Austin Butler aparecia. Principalmente na 68 pra frente. Meu Deus, o que é aquilo? Quem me conhece sabe, eu sou chata pra cacete. Eu detesto ver gente tentando imitar Elvis. E o cara me arrebatou, assim, me arrebatou. Bom, tem algumas e sobre o Tom Hanks como o Coronel Tom Parker, eu vi algumas críticas das pessoas falando: ah, mas ele, nossa, ele. Algumas pessoas eu desconfio que misturaram a atuação com a personalidade. Porque o Tom Parker era asqueroso mesmo. Quando você vê as poucas imagens que tem dele, tipo no final da entrevista do Madison Square Garden, que ele aparece finalizando a entrevista de um jeito super brusco, assim. Ele era uma pessoa desprezível, ele era uma pessoa, uma alma sebenta, assim. Você olhava para ele e dava um. Né? Então, assim, eu acho que o Tom Hanks até. O Tom Hanks até deu uma humanizada nele, sabe? Eu acho. E. Mas, assim, ele tá perfeito. É um sotaque que realmente. Eu acho que foi para caracterizar e para deixar bem claro que ele não era americano, que ele era uma pessoa com um passado duvidoso. Eu li esses dias que muito provavelmente ele teve envolvido na morte de uma parceira dele, uma companheira, uma amante, sei lá o quê, que a mulher morreu espancada e logo depois ele fugiu para os Estados Unidos e enfim, era uma pessoa de passado duvidoso, era uma pessoa mau caráter, era uma pessoa que só que tinha uma lábia desgraçada. E o Elvis, como no filme fica muito claro, ele não tinha uma imagem paterna forte. O Vernon, é engraçado que teve uma das críticas que eu vi, que o rapaz falava: ah, eu achei que o Vernon não foi muito bem desenvolvido. Não! O Vernon era aquilo. Ele era aquela coisa no useless, quer dizer, no use for anything, sabe? Aquela coisa. Tem um trecho no Polk Saladani que me lembra muito. Sempre que o Elvis canta aquele trecho, eu tenho a sensação de que ele tá falando do pai dele, né? Que eu não vou tentar falar aqui em inglês porque eu me banano toda pra falar, mas quem conhece a música sabe? Tipo, ela tem um pai inútil que vive reclamando das costas. Era o Vernon. Vernon não servia pra nada. Então isso em parte explica como uma pessoa safa, apesar de toda a vulnerabilidade emocional do Elvis, ele era um cara safo. Como é que um cara safo daquele caiu na lábia do Coronel Tom Parker? Da mesma forma que eu projetei meu pai no Elvis, assim. Não que meu pai fosse uma figura ausente, mas meu pai era uma pessoa que tinha um temperamento meio bipolar, assim. Então, gostar do Elvis eliminava um pouco as contraindicações dos mal-humores do meu pai, entendeu? E no caso do Elvis, o Vernon sempre foi um homem fraco. E de repente o Tom Parker aparece ali, mais ou menos na mesma idade, com aquela lábia, mostrando que sabia o que estava fazendo, coisa que o pai dele não tinha competência. E assim a coisa foi. Quando ele viu, ele já caught in a trap. Então, assim, o Tom Hanks está muito bem. Ele consegue passar o que a gente tem no imaginário como sendo o Tom Parker. Então, assim, ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Agora, as coisas. Agora, deixa eu sair dessa sensação de arrebatamento e falar das coisas que eu critico do filme, mas que não necessariamente comprometem o filme. O que eu achei inconsistente do filme? Primeira coisa,
A Gladys que eles retrataram não era a Gladys que eu tinha, e aí eu tô dando a minha opinião, tá? A Gladys que retrataram não é a Gladys que eu imagino. A Gladys tinha uma força imensa na vida do Elvis, mas ela era doce. Ela não era histérica daquele jeito. Aquela relação tempestuosa, aquela gritaria que aparece algumas vezes no filme, eu fiquei olhando assim e falei assim, oi? É que assim, eu acho que o filme todo é carregado nas cores, né? Então, a pessoa mais suave ali é o Elvis, né? Ele é suave e não é ao mesmo tempo. Mas eu acho que para reforçar a suavidade dele e os outros personagens, mas assim, a mãe dele, eu acho que ela era mais melancólica, eu não acho que ela era tão colérica daquele jeito, né? Eu acho que pode ser coisa da minha cabeça, mas a Gladys que eu tinha no meu inconsciente coletivo, era uma coisa meio Anne Margaret, assim, sabe? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. A própria Priscila. Não a Priscila de hoje, cientologista, né? Mulher de negócios e o caramba. Mas se você pega uma entrevista dela de 1978, ali você vê a Priscila que viveu com Elvis. Era aquela coisa doce, suave, com um olhar muito doce. É uma coisa... A minha gatinha. É uma coisa... E aí já de reboque eu já digo que é a mesma coisa a Priscila. A Priscila, ela não era aquela coisa espivetadinha, aquela hora que aparece lá no quarto em Düsseldorf, né? Eu não lembro o lugar mais. Que tava Bednauheim, eu acho. Bednauheim, acho que é isso. Que tava no quarto conversando com ele e falando da época da escola. Porque eu disse isso? Porque... Oi? Priscila? Naquela época? Ver o vídeo dele indo de volta para os Estados Unidos, ela se despedindo dele no aeroporto. Cara, ela nem se mexe direito, ela é toda tímida, ela é toda, né? Então, assim, teve algumas inconsistências, vamos dizer assim. Da Gladys foi a que mais me incomodou. Gente, a Gladys, a aparência, nossa, a boca, meu Deus, a boca da atriz que faz a Gladys, que sempre foi uma coisa que me chamava atenção, que ela tinha aquela boca de luinha para baixo, que é a boca da Lisa Marie, né? A boca do Elvis se perdeu, olha que merda, aquela boca linda não foi passada geneticamente. Quer dizer, a Lisa foi até aqui, daqui para baixo foi a Gladys. Mas enfim, que mais? Que me vem à cabeça, não me incomodou eles passarem voando, sabe, de não ter uma cronologia muito certinha. Não sei se é porque eu já conheço a história dele, então para mim não fez diferença, porque eu tenho a referência na minha cabeça. Mas assim, ter passado por alto pelos filmes, entendeu? Não ter citado, não ter falado quase nada dos bons filmes que ele fez, tipo King Creole, Wild in the Country, talvez Flaming Star, não sei. Dizem que é bom, eu não gostei muito, não. Sabe, falar, né, daquela coisa de como ele tentou ainda, bem no comecinho dos anos 60, fazer filmes, tanto que ele fez um com Charles Bronson, chamado Kid Galahad, que também era uma tentativa de filme sério e tudo mais, e aí quando que desandou pra Harold Scaron, Kissing Cousins, aquelas tranqueiras todas, ou até mesmo o Charro, que foi uma tentativa depois de 68, né, depois do show de 68, eu acho, de fazer um western, né? Foda-se, de boa. Agora, imperdoável, e isso eu tenho que concordar com o cara que falou isso, terem feito só uma citação do Aloha from Hawaii. Meu Deus! O show que ele fez via satélite em 73, no ano que eu nasci. Puta merda! Eu fiquei esperando, na hora que o coronel no filme fala, bom, já que o Elvis não podia sair pro mundo, eu trouxe o mundo até ele, e aí aparece
as imagens, né, que até aparece na capa do disco original do Bolachão. Falei, agora vai mostrar pelo menos alguma coisa do Aloha. E passou, e eu falei, aí que logo depois teve alguma outra coisa que distraiu minha atenção e que deve ter me deixado... E eu acabei não esquentando tanto a cabeça com isso. Mas realmente é imperdoável não terem falado mais sobre Madison Square Garden e sobre o Aloha. Sabe, um pouquinho mais como fizeram, não como fizeram em 68, que eu achei que foi justiça feita, porque 68 foi importantíssimo, mostrar a importância do Steve Binder ali, sabe, mostrar como... Nossa senhora, que... E os trechos que eles pensaram, eles não pegaram coisa óbvia, eles pegaram trechos do gospel, da dança que veio antes, do Motherless Child, que para mim tem um apelo todo especial, de, que é aquilo? Meu Deus! Ele em Las Vegas, aí Las Vegas já pula para 70, o visual é de 70, mas como se ele tivesse em 69. Em 69 ele ainda se apresentava de terno, eu acho, aquele terno preto, que não tem filme, né? Não tem registro disso. Então, o registro que a gente tem de Las Vegas é 70, mas ok, dane-se. Pro fã, isso não... Pro fã que não quer ser chato, isso não importa. E pra pessoa que tá conhecendo o Elvis, é uma imprecisão besta. Então, assim, uma outra coisa que eu achei absurda é aquele chilique-tique que ele tem com o Coronel Tom Parker no meio de um show. Foi a única hora no filme que eu tava assistindo e eu me percebi assim, Tipo, Elvis nunca faria aquilo. Ele fez umas groselhices em público uma vez, falou, meio que deu a entender o problema dele com a Priscila, que já tinha separado em 74. 74 foi um ano meio casos de família em show, assim, que ele fez algumas coisas porque ele já tava de saco. Imagina, em 74 ele tava de saco cheio. Só que o Elvis era irônico. Quando ele tava puto da vida com alguma coisa, ele não era agressivo com o público, coisa. Ele era irônico. É uma pena que eles não tenham aproveitado o lado irônico do Elvis, o lado sarcástico dele, porque era muito legal. Em 74 ele já não aguentava mais cantar Suspicious Minds e eu não lembro, eu posso estar cometendo uma imprecisão agora, mas assim, eu lembro que ele chamou uma música para a orquestra e a orquestra começou a tocar outra. E ele, como já estava muito saco cheio, ele enfiou a letra daquele chamou na música que estava sendo tocada. Se eu não me engano, ele chamou Bridge Over Troubled Water, e eles começaram a tocar Suspicious Minds. E ele já estava desde 69 cantando Suspicious Minds, não aguentava mais. Tanto que você vê que no show de 74, 75 pra frente, ele não canta mais Suspicious Minds. E ele fala, ele enfia a letra de Bridge na música, em Suspicious Minds, e num pedaço ele encaixa, eu não aguento mais cantar essa música, eu tô com o saco cheio de cantar essa música. Ele, não, tá bom, para, vamos lá. E aí ele começa de novo, tudo. Esse era o nível de irritação dele, padrão, né? E não ficar com aquele, olhando pra cima, aquela coisa. Ele era muito responsável com o público dele, ele dizia. Pelo que eu lembro, eu já vi lugares, livros e relatos sobre a vida dele, que falava que ele dizia assim, cara, a pessoa vem de longe, ela pagou com o dinheiro dela, sabe Deus que sacrifício que ela fez para estar ali, para eu vir aqui e não respeitar e não honrar esse dinheiro que a pessoa está gastando. Então, se quando dava cagada, porque ele estava mal e não puto. Puto ele descontava de outro jeito, né? Então, aquela cena eu falei, não, para com isso. O filme é longo, bem longo. Tem um pedaço no filme que dá uma barriguinha, mas que logo ele retoma e no final... Eu tô falando que o filme é longo porque depois eu vi que tinha 2 horas e 40, né? Eu não sabia, eu não tinha olhado informação nenhuma sobre o filme, porque eu tava bronqueada com o ator.
E tem um pedaço na década de 70 que dá uma embarrigada, mas. E aí, de repente, o filme acaba. Acaba. Acontece algumas coisas bem melancólicas. E pum, aparece. Elvis morre aos 42 anos. Eu pensei, caramba, na hora, o pensamento que me veio, quando aparece a notícia no jornal, assim. Eu falei, caramba, gente. Elvis fez o filme, Elvis, o filme, né? Trabalhou de maneira tão dramática tudo. Eu imaginei que eles iam arrombar na morte dele. E pá, foi um negócio assim. E eu falei, que merda. Bom, mas tudo bem. O resto do filme é muito bom, não sei o quê. Mas aí aparece Tom Parker. E aí eles fazem o final mesmo. E o que me impressionou é como eles repetiram, sem ficar parecendo uma coisa caricata. Gente, a gente que já tá careca de ver, que já viu Unchained Melody de tudo que é jeito, que só tem uma versão, né? Então a gente tá acostumado, a gente sabe. Ele tava no palco, tinha acabado de cantar alguma coisa que eu não lembro o que era. Aí ele tá. Você vê como ele tá debilitado? Quando o Elvis estava mal, ele gaguejava muito. Então ele aparece, alguém da plateia grita pra ele: ah, canta Moody Blue, que era o disco que ele tinha acabado de lançar. Ele falava assim, não, eu vou cantar Moody Blue later, eu quero primeiro fazer isso. Só que ele gagueja, ele vai fazer... Você percebe que ele tá daquele jeito porque ele devia estar muito debilitado. Sabe Deus, você estava sentindo dor. Enfim, ele estava mal. E aí ele vai até o piano, ele senta e ele fala determinadas coisas com Charlie Rod e tudo mais. Pelo amor de Deus, eles fizeram igual. O How You Like So Far, que ele pergunta pro pessoal, que ele fala assim, ah, essa música é Unchained Melody, do disco Unchained Melody. Make sense, sabe? Ele fez igual. E não fez igual, tipo, imitou. É uma coisa que flui natural dele, sabe? Um negócio maluco. E aí aquele final... É aquele final que eu tive que sair antes do cinema acender as luzes, porque eu devia estar com a cara inchada de tanto que eu chorei naquele final. Meu Deus do céu. Porque a sensação que dava é tipo, cara, você tá de volta. Que saudade de você, sabe? É uma coisa engraçada, porque fã de Elvis tem uma carência. Parece que a gente absorveu a carência dele. Sabe? É muito louco isso. É muito louco. Aquele menino, o Austin Butler, ele tem que tomar um certo cuidado, porque o mundo Elvis, o universo Elvis, não estou falando do mundo Elvis de fã, daquela baboseira toda que eu acho um saco. Mas o mundo Elvis é muito denso. É muito denso. Não é à toa que a Lisa Marie tinha obsessão pela imagem do Darth Vader, né? Motivos óbvios, não precisa nem de um psicólogo para explicar isso. Mas para ele sair dali, viu? Porque é um toque muito aveludado, sabe? Quando você vê, você já tá no meio do mar. Você tem que tomar um certo cuidado. Mas, olha, filmaço. Filmaço vale muito, muito, muito a pena. Pronto, falei o que eu queria falar. Se eu lembrar de alguma outra coisa, eu boto na edição. Mas é basicamente isso. Assistam, vale a pena. Sendo fã, conhecendo ou não conhecendo. Vale a pena. É um épico. Ele fez justiça que o Elvis merecia. Finalmente temos um filme para tirar ele daquele mundinho de fã e colocar ele onde ele merece, sabe? Onde sempre mereceu, né?